mercado estável, uma verdadeira indústria a céu aberto, como é que ficam as condições das lavouras? Nós temos acompanhado aí em várias partes do país, aqui em Goiás também, áreas que ficaram completamente destruídas pelo granizo. Então, já aconteceu muito. Então, são hectares, milhares até, né, que se trata disso. Mas também tem a cotonicultura. E hoje quem está presente conosco aqui para um bate-papo, Haroldo Cunha, que é o presidente do IGA. Haroldo, boa tarde. Obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélio. Obrigado. É um prazer falar com vocês. Haroldo, quando a gente fala dessa condição de início de safra, qual a avaliação que você faz? Olha, a gente está bastante preocupado, né? Porque os produtores de algodão também são produtores de soja e nós tivemos um começo, talvez, o mais difícil que a gente tenha registro. Regiões aí no sudoeste, principalmente, com muito baixo volume de chuva, outubro e novembro. Para o algodão, ainda não há um impacto muito grande, porque o algodão começa a ser plantado por agora, né? O algodão na região leste, na região de Cristalina, Lusiânia, que é a região que planta primeiro, já estão plantando algodão, mas o algodão verão no sudoeste, ele começa por agora. E temos o algodão de segunda safra, principalmente o irrigado, que vai entrar em janeiro. Então, a expectativa é que o clima normalize para que não tenha um comprometimento no algodão, porque nas culturas de grão de verão nós estamos bastante apreensivos. Então, a gente sempre tem aquele bordão, né, de que a agricultura é uma indústria a céu aberto, e aqui, literalmente, ela está vivenciando isto nesse ano, né? Exatamente, é um risco muito grande, né? A gente está vendo essas questões climáticas cada vez mais instáveis. Se nós olharmos, não havia nenhum meteorologista, climatologista falando desse problema no início da safra, e aconteceu. Mesmo previsões de chuva que tinham muito concretas, elas simplesmente não aconteciam. Então, nós temos, eu não tenho dúvida que nós temos um comprometimento na safra de soja, não só goiana, mas do Brasil como um todo. Isso ainda não aparece no mercado, mas isso aí vai aparecer, com certeza tem que ter pelo menos algum reflexo aí em preços por conta de uma possível queda na produção. Pois é, eu acabei de trazer aqui, né, a informação aqui, a Conab falando em aumentos da safra, 84, aliás, eu não trouxe aqui agora, né, mas ela vai vir. Aumento da área, 84 milhões de hectares, mais do que isso, mais de 350 milhões de toneladas. E até os produtores estão perguntando onde é que estão pegando essas informações, porque o que está vendo na prática não é isso. Exatamente. Se nós olharmos para o estado do Mato Grosso, que é o estado maior produtor do Brasil, eles têm comprometimento na soja. Inclusive, algumas áreas de soja e que o algodão entraria como segunda safra, tem alguns produtores que estão matando a soja e plantando o algodão no verão, porque a soja já não tem potencial produtivo que justifique manter a cultura. Então, antecipa o cultivo do algodão para buscar uma produtividade maior e assim ter a margem naquela área assegurada. Então, já está acontecendo isso. Então, tem outras áreas que não vão ser algodão. Então, a produtividade começa a ser comprometida principalmente nas áreas plantadas mais no começo de setembro, porque aí ficou praticamente 2 meses com chuvas muito irregulares, né? Pois é, na semana passada nós fomos para fazer a cobertura do Congresso da Sebra e pelo caminho a gente vendo as lavouras dos dois lados da rodovia, alguns pontos que a gente tinha talhões assim com muita proximidade ali, tipo 3 talhões, cada um com a soja no estágio. Em outros momentos que eu cheguei a comentar que parecia que você tinha, não era uma reboleira de nematóide, parecia que você tinha reboleiras de soja. E tão falho que está o estande. E aí? O então, que uma situação não tem dessa? como ter produtividade normal. Eu não sei como que ainda não tem nenhuma análise desse aspecto, porque é uma realidade. Não tem dúvida que nós não teremos a safra que nós tivemos ano passado,
né? Também não acredito nesse crescimento da maneira que foi mencionada, até porque nós temos um ano muito difícil em relação a crédito, né? Os produtores enfrentaram uma dificuldade não só de acesso a crédito, mas o recurso mais caro ainda do que o ano passado e escasso. Então, já vem com a tecnologia ali para fazer o que precisa ser feito, arroz com feijão, para não perder. E ainda vem um clima ruim desse jeito, então é difícil. Essa indústria a céu aberto é muito desafiadora, né? A gente coloca todas as nossas esperanças, o nosso trabalho, o nosso esforço, e aí se o clima não ajuda, e aí é difícil alguém que não vive esse meio entender o que é isso, né? Porque não é uma coisa que daqui a 2 meses você resolve, é só o ano que vem agora. E aí a gente tem aí nesta condição, né, aquela questão assim, a janela para plantio, a janela para colheita é única. Eu não posso deixar para abrir depois, né? Eu tenho que abrir naquele momento e assunto é encerrado. É isso aí. Na época de colheita do milho de segunda safra, por exemplo, o produtor está desesperado para colher porque tem um vento, tem um incêndio. Então, Exato. De qualquer modo, na soja ele tem que colher para colocar o segunda safra, seja ele quem for. Exato. Aí, quando você tem a segunda safra, que não teria um desespero, ele desiste porque tem os riscos climáticos ainda que podem levar tudo para o problema. E nós temos, e com certeza nós vamos ter um impacto na segunda safra, porque com o atraso de plantio, a janela ideal para milho ela foi perdida. Então, provavelmente, a não ser que a chuva se estenda muito, e não é garantia nenhuma de falar assim, porque atrasou agora ela vai se estender, isso não é garantia, mas se não tiver, nós perdemos a principal janela e provavelmente teremos uma produtividade de segunda safra menor do que esse ano também, que foi um recorde esse ano, né? Então, provavelmente teremos impacto na soja, na primeira safra e na segunda no milho. E quando a gente fala da cotonicultura, como é que ela está, a estabilização dela, os preços, como que a gente pode mencionar? Então, nós aqui no estado, a gente vem estabilizado numa área em torno de 30 mil hectares. Esse ano estamos tendo um pequeno acréscimo para 33 mil hectares, e esse acréscimo se dá não porque a cultura esteja prometendo uma margem muito grande, são produtores novos de regiões de fronteira que não plantavam algodão, que estão indo para o algodão como uma alternativa, principalmente irrigado após a soja, né? Então, nós estamos vendo isso em alguns municípios da região norte, na região do Vale do Araguaia, que mostram que a gente tem um potencial de crescimento nessas regiões e que faça com que a gente cresça, saia dessa faixa de 30 mil hectares para 40, 50 mil nos próximos anos. Mas não que o retorno esteja muito bom. O algodão, para você ter ideia, nós estamos vendendo hoje uma arroba de algodão mais barata do que uma saca de soja. E a saca de soja não está com preço tão bom. Isso não existe, nós nunca vimos isso. O produtor de algodão nunca viu isso daí. O que está sustentando? É que hoje os materiais que nós temos, o manejo que é adotado, está permitindo produtividades muito altas no algodão. Então, se a gente tem uma safra irrigada, a segunda safra irrigada, ou a primeira safra com um clima bom, nós vamos ter um potencial produtivo muito alto, que hoje a gente tem essas variedades. Então, o cotonicultor está se sustentando por aí, tentar ganhar na produtividade e sobreviver nesses anos que estão, desde esse ano passado, já foi assim. Também não temos perspectiva de melhora de preço para 25, 26. Isso porque a gente sabe que a cotonicultura brasileira ela teve um trabalho muito grande indo até o seu cliente, especialmente a China, entender o que é o material que eles querem, qual a qualidade. Então, em termos de qualidade, o Brasil está bem classificado, não está? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós produzimos um algodão de altíssima qualidade, exatamente no sentido de atender os mercados mais exigentes, e somos o maior exportador, né? Então, é uma indústria que se modernizou, o pessoal de semente se modernizou, o pessoal das fazendas, e fomos cuidando de todos os aspectos, não só no manejo da cultura, como manejo de colheita e de beneficiamento para entregar uma fibra de qualidade. Então, para participar desse mercado que nós estamos hoje, era necessário que a gente fizesse isso, né? Então,
sem a qualidade, a gente estaria fora. Agora, todo esse investimento, isso tem um custo, né? Isso tem um custo muito alto também. E aí a gente precisa de ter uma remuneração melhor, né? Então, assim, é uma situação que nós acreditamos que seja um momento que talvez daqui a pouco os preços voltem a um patamar um pouco melhor para garantir margem, porque é uma cultura de mais risco também, porque o custo de um hectare de algodão é bem maior do que um hectare de soja. Então, você não pode estar trabalhando ali só com essa garantia de alta produtividade, porque se tiver uma frustração, aí a margem negativa ela é muito grande porque os custos são altos. É aquele ditadozinho, né? Que quem quebra com algodão só levanta com algodão, porque outra cultura não consegue pagar essa margem negativa, tão grande ela ficaria, né? E qual é a orientação que você passa para estes que estão indo para o algodão, começando ali, como você mencionou, aí no Vale do Araguaia, em outras regiões do estado? Olha, a primeira questão é que nós estamos com um suporte muito próximo da AGOPA, da associação, e do IGA, com esses produtores, exatamente orientando desde o planejamento da lavoura, a questão do manejo. Temos os nossos técnicos do IGA que estão dando apoio a essas regiões aí, porque também é um desafio para todos nós, porque é uma condição climática muito diferente de onde o algodão hoje está implantado no estado. Então, temos esse suporte técnico, a troca de informações, prestadores de serviço, por exemplo, que é muito importante depois a colheita realizada na hora certa e também o processo de beneficiamento. Então, a AGOPA está dando suporte, inclusive com possibilidade de implantação, não da associação, mas a associação tem conversado com os produtores e prestadores de serviço para, eventualmente, implantar as unidades de beneficiamento nessas regiões, porque aí facilita muito a questão da própria margem, porque se a lavoura está muito longe do algodoeiro, o custo com frete fica muito elevado para levar esse algodão. Então, nós estamos orientando, assim, faça tudo correto, faça o que é possível fazer, não entre muito forte, porque é uma cultura que o aprendizado ele é muito importante, ele é constante, não adianta que um ano você não vai saber tudo de algodão. Então, a pessoa ir convivendo com essa lavoura, aprendendo, vendo os desafios, até em termos de tempo, né, Fabíola? Se a gente considera do plantio até a venda do algodão, vai quase que um ano inteiro. Você está vendendo o algodão, já está plantando outra safra, ainda está vendendo o algodão, porque o processo é mais demorado. Então, essa proximidade, eu acho que isso dá muita segurança para essas regiões novas, que tem uma organização por trás, que tem a associação, que tem o IGA com a pesquisa, que leva a informação das melhores práticas de manejo, dos produtos mais eficientes, das melhores variedades, inclusive montando campos de ensaio nessas regiões, para eles já irem também vendo essas diferenças de produtos, de variedades, de manejo na sua realidade, né? Já vamos aqui para a gente encerrar um bate-bola rapidinho. Para plantar algodão, precisa ter um solo bem adubado? Precisa. O algodão é uma cultura mais exigente, então não é para a área de abertura, é a área já com manejo de fertilidade já mais adequado, com nível de calcário, a saturação de base mais alta, ele requer mais fertilidade, uma fertilidade mais alta do que as outras culturas. Ataque de pragas, quando é mais prejudicial e quem é a pior? De quando planta até colher. É um negócio impressionante. Mas assim, o algodão tem um ciclo aí que vai de 150 a 180 dias, dependendo das regiões, né? Mas eu diria que, e aí isso é uma cultura que ela tem a sua formação de carga por um período muito longo, então ela está muito exposta a essas pragas, né? Então, tem lagartas, pulgões, mosca branca, tem tudo que tem nas outras culturas, mas a pior é o bicudo do algodoeiro, que é uma praga específica do algodão e que é de difícil controle, mas que, se for bem manejado, desde o começo da lavoura, é possível conviver com ele. Mas é a praga que merece mais atenção. Com a pluma aberta, quais são os cuidados essenciais? Colher na hora certa, com a pluma, esse é um detalhe interessante de qualidade do algodão. Quando o algodão começa a abrir, o produtor não pode abandonar. Se tiver pulgão ou mosca branca,
ele pode criar a secreção dessas pragas, pode criar um tipo de um açúcar que depois ele forma uma estrutura mais acinzentada, que a gente chama de fumagina. Essa secreção, ela vai dar uma pegajosidade na pluma que vai ser prejudicial na indústria. Então, pluma aberta, o algodão está abrindo controle total de pulgão, de mosca branca, e depois o uso do maturador na hora certa também, para propiciar queda de folha, para poder fazer uma colheita já com menos impureza, uma colheita com algodão mais limpo, para ter menos problema de qualidade na cor, principalmente no tipo, no beneficiamento. Já que você falou na cor, como ficam as estradas que cruzam a lavoura, as estradas de chão, de terra? O produtor de algodão, ele toma um cuidado muito grande, ele está sempre molhando, o algodão começa a abrir, ele está sempre molhando as estradas em volta, às margens do talhão. Então, é sempre esse cuidado para não ficar aquele algodão avermelhado por conta da poeira. Então, é um cuidado extra que o produtor de algodão tem que ter também. Mais um custo. Mais um. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Haroldo. E um bom Natal, um bom final de ano para você, 2026 aí, que venha bem melhor do que o 2025. Tomara. Para vocês também, tudo de bom, que venha um 2026 abençoado aí para todos nós. E vamos trabalhar, né? Temos que trabalhar, fazer a nossa parte, porque difícil ou fácil a gente não pode entregar, não pode desistir. É o que a gente sabe fazer. Abração, muito obrigada. Abraço, até mais.